Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem. Vamos estar iniciando mais um vídeo da nossa série, desta vez aplicada à parte de estatística e química, né? A gente vai estar visualizando alguns termos, dentre os quais a gente vai visualizar o erro, média, desvio padrão, coeficiente de variação e arredondamento. Neste vídeo eu vou dar mais os teores sintéticos de cada elemento, né? Para se ter um entendimento maior. Posteriormente, a gente terá um vídeo das resoluções de exercícios. Entrando no conceito de estatística e química, o que seria estatística na química, né? A gente caracteriza ela como uma ferramenta que tem seu uso na análise de resultados e experimentos. Geralmente, isso daqui é um fator de garantia de qualidade de produtos e embasamento na tomada de decisões por meio de dados que sejam concretos, né? No contexto da Petrobras, geralmente aparece em análise de controle de qualidade, né? O refino de petróleo e também nos nossos processos industriais. Quanto às medidas de tendência central, que a gente vai abordar nesse conceito da estatística, coloquei aqui algumas, a gente não vai se restringir somente a esse estudo, né? Mas coloquei as principais aqui, né? O que seriam as medidas de tendência central? Elas acabam por resumir um conjunto de dados muito valor representativo, né? Na parte de química, elas são fundamentais na análise para calcular as concentrações de médias, temperaturas típicas, resultados de titulações, dentre outros elementos, né? A primeira delas é a nossa média aritmética. Eu pego todos os meus valores, somo eles e divido pela quantidade de dados. Exemplo, as médias de concentração em mol de várias amostras. Já a mediana é o valor central de um conjunto ordenado, né? Ou seja, a gente tem que estruturar aquele conjunto em uma ordem crescente ou decrescente e aquele valor que se encontra no centro é a sua mediana, né? Geralmente isso aqui é menos sensíveis aos valores extremos, né, que são os nossos outliers, em experimentos. E a moda, como o nome já fala, é aquele resultado mais frequente ou o que mais se repete, né? Então, aquele valor que está se repetindo constantemente. Bom, a gente tem também algumas medidas de dispersão, tratam da precisão na medição, né? Na nossa química analítica, saber quão próximos esses dados estão entre si é tão importante quanto a média. As medidas de dispersão elas indicam teor de precisão de um experimento. Quanto menor a sua dispersão, significa que o seu resultado é mais preciso, logo, ele é mais confiável. Que a gente tem a variância, né, representada por esse nosso símbolozinho, é a média dos quadrados de desvio em relação à média, né? Quanto menor, mais consistente são os valores de um dado experimento. A gente tem o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. É a mesma unidade dos dados originais, exemplo, gramas por mol, ml, Celsius. Né? Amplitude total, que a gente trata da diferença entre o maior e o menor valor do conjunto, pode se dar um cálculo simples e rápido, né? E você vê que é o nosso coeficiente de variação, que ele é dado pelo nosso desvio padrão dividido pela média, vezes 100%. Eu permito a comparação de dispersão de dados com as mais diferentes unidades, né? Muito utilizado naqueles laudos laboratoriais. Um CV, um coeficiente de variação abaixo dos 5%, indica um teor de precisão adequado nas nossas análises químicas. É isso que a gente busca, né? E a gente tem a parte dos nossos erros e algarismos significativos. Já viu alguns conceitos destes, né, nas aulas anteriores. Na química analítica, a gente, como também já observou, pode inferir que nenhuma medida é perfeita, né? E a gente conhecer as nossas tipologias dos erros e o uso correto desses algarismos
é extremamente importante para a expressão de resultados corretos, né? Geralmente, é um tema que recorre nos concursos da Petrobras. O erro sistemático é aquele determinístico, ele ocorre sempre na mesma direção e pode ser identificado e corrigido. Por exemplo, uma vidraria que está descalibrada, um reagente impuro, o termo de zeragem do instrumento, que geralmente se encontra desajustado, né? O erro aleatório é aquele indeterminístico, é imprevisível e varia em direção ou mesmo magnitude, né? Geralmente ele é causado por flutuações ambientais, leitura humana ou variações mínimas naquele procedimento que você está efetuando. E os algarismos significativos, né? A gente observa aqui nos nossos algarismos significativos que todos os dígitos certos, mais o primeiro duvidoso, né? Por exemplo, 12,53 ml, tem 4 algarismos significativos. Os arredondamentos que eu for efetuar, eles têm que respeitar essas regras de propagação da incerteza. Posteriormente, a gente vai ver alguns exemplos mais específicos. Coloquei aqui algumas termologias, né? Alguns cálculos utilizados. O primeiro é o nosso erro absoluto. Eu vou até fazer uma representação da fórmula aqui em cima, né? O nosso erro absoluto, ele é igual a valor medido, que é aquele que foi obtido no experimento, menos o valor verdadeiro, que é o valor de referência ou padrão. O que é que isso daqui mostra, né? O que é que esse erro absoluto ele apresenta para a gente? Ele mostra a diferença direta entre o valor obtido e o valor real. Próxima formulação é o nosso erro relativo. O erro relativo, vou colocar uma formulação aqui em cima, mais fácil de acompanhar, né? O nosso erro relativo, ele é dado pela diferença, né, que eu tenho entre o meu valor medido menos o valor verdadeiro, tudo isso dividido pelo meu valor verdadeiro, né? Esse termozinho aqui, ó, é o meu erro absoluto. Então, eu obtenho o erro relativo por meio dessa nossa relação. Temos também o erro relativo, só que agora em porcentagem. Se o anterior indica o erro em relação ao tamanho do valor verdadeiro, esse erro relativo em porcentagem, ele facilita a comparação do erro em termos de percentual, né? O que essa fórmula nossa tem? Novamente aqui, o nosso XM é o nosso valor medido, o XV, o nosso valor verdadeiro, o 100 é um fator de conversão, né? Eu pego esse valor medido menos o valor verdadeiro, divido, aliás, pelo meu valor verdadeiro e multiplico por 100, que é o fator para converter isso daqui em porcentagem. Conforme eu disse, isso serve para poder efetuar a comparação do erro em termos de percentual. Agora a gente entra mais nos termos matemáticos, né, que também são usuais nesses prospectos de química. Primeiro é a nossa média. A média, ela é a soma dos seus valores dividido pelo número de valores que você tem. Então, aqui você tem os valores dividido pela quantidade dos valores. Por exemplo, eu tenho 10 elementos, eu vou somar os 10 elementos e vou dividir pelo número 10, né? Isso aqui representa o nosso valor central dos dados. Essa daqui é a nossa média aritmética. Temos ainda o desvio padrão amostral, né? Essa forma um pouquinho mais complicada,
desvio padrão amostral, se dá por meio de uma radiciação, né? Eu tenho esse termo aqui, os meus valores inerentes aqui observados, que é x1, x2, xn, né? X com um tracinho em cima aqui é a nossa média dos valores. O n, novamente, é o número de observações que eu tenho. Esse xi menos esse x com um tracinho em cima representa o desvio de cada valor em relação à sua média, né? E quando eu elevo ao quadrado, quer dizer o quadrado do desvio, né? Eu tenho aqui os termos de somatória, alguns representam isso daqui pelo exinho de soma dos dados dos valores, e esse n-1 que eu estou observando aqui é o meu grau de liberdade. Então, eu tenho a raiz quadrada desses nossos elementos aqui. O que isso funciona? Né? Como que isso funciona? Isso daqui mede o quanto os dados estão espalhados em relação ou em torno da média, né? Então, mede a dispersão dos dados em torno da média. Posteriormente, a gente vai ver como que utiliza essa fórmula, tá? Temos ainda o quê? Temos aqui o nosso CV, também conhecido como coeficiente de variação, né? Vou até colocar aqui. CV é coeficiente de variação. Ele é dado aqui pelo nosso desvio padrão, dividido pela média, tudo isso vezes 100, que é o nosso fator de conversão para porcentagem. O que é que isso permite aqui, né? Ele permite uma comparação entre a variabilidade e entre as diferentes formas dos nossos conjuntos de dados, né? E não menos importante, a gente tem aqui as nossas regras de arredondamento. Quais são essas regras de arredondamento, né? Aqui a gente tem uma estrutura prática para poder entender melhor. Se o dígito seguinte ele tem um valor maior ou igual a 5, eu somo 1 ao anterior. Se o dígito tem um valor aqui que eu posso considerar menor que 5, eu mantenho aquele valor, né? Então, método de arredondamento bem simples.